Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e glória pertence a Deus. Nós desejamos cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. E estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade, onde este culto, em sua casa, esse culto online na sua casa, você tem esse privilégio de ouvir louvores da parte de Deus, com os músicos da igreja, que o Senhor tem colocado em seus corações o desejo de fazer esse trabalho para vocês aí em casa. E também de ouvir a palavra de Deus. Muitos servos de Deus passaram por aqui, e a palavra de Deus foi explanada, e não vai ser diferente hoje à noite, porque o Santo Espírito está conosco. A presença dele também é notória neste lugar. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração, abrindo este trabalho. Nesta oportunidade, eu queria que você que está aí no seu lar, parasse os seus afazeres agora e se ligasse com o Todo-Poderoso, porque com certeza hoje é a noite da bênção, da vitória para você, para a sua família e para aqueles que você tem buscado o Senhor por eles. Vamos conversar com Deus, maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É no nome que é sobre todo nome, o nome precioso de Jesus, o Filho de Deus, teu Filho amado, que nesta oportunidade nós abrimos o trabalho, meu Senhor, a qual o Senhor se faz presente em nossas vidas, porque somos o templo e a morada do Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, todos que estão empenhados nesta obra, meu Senhor. Ó Deus, Teus servos que irão louvar o Senhor com alegria, singeleza de coração. Abençoa cada um e a todo pelos seus esforços. E também, meu Senhor, quem está na liderança, meu Pai, deste trabalho, meu Senhor, todos que estão equipados aqui, meu Pai, trabalhando, porque só o Senhor pode recompensar. Nos abençoa também, porque nós estamos aqui, meu Senhor, para somar, meu Senhor. E com certeza Tu nos dará a vitória, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Iremos ouvir os nossos irmãos louvando a Deus com alegria, os hinos congregacionais. E daqui a pouco, a palavra de Deus estará sendo lida para você. Espere no Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós saudamos a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, nós nos encontramos na noite desse dia, reunido para adorar e cultuar o nome santo, bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade, lhe convido mais uma vez, com alegria, com contentamento, a abrir a sua harpa cristã e vamos adorar ao nome do nosso Deus, o nosso Senhor. Abra sua harpa no hino de número 198, 198. Jesus, o bom amigo. Esse é o melhor e o verdadeiro amigo que nós podemos ter. Aleluia. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da
da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo o coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, filho dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 193, hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica, meu irmão, pois as promessas do Senhor, elas são muito ricas e são infalíveis para te valer. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma,
intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Traz em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma. Porque Senhor, o Senhor está contigo, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor, irmão, com o hino de número 183, 183. Abra sua harpa com alegria. Você que está entrando agora nesse culto, nessa live, em adoração ao nome santo do Senhor, abra sua harpa e louve ao Senhor junto conosco, com o hino de número 183. Ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou e vivo está no nosso meio. Aleluia. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Contra um poder foi que ressuscitou, e liberdade aos presos proclamou. Tremendo a terra o saudou, pois que da morte se levantou. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e nesse mundo então reinará. Em riso pranto dos discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou. Parte pra Galileia ordenou, e a promessa santa revelou. Poder do alto eu vos dou, pois ao meu Pai pedi louvor. Cante
ressuscitou e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e nesse mundo então reinará. Jesus a sua mão divina levantou, abençoando seres salvos, e triunfante para o céu ele tornou, e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhes deixou: eis-me convosco para sempre estou. Canta, irmão! Ressuscitou e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e nesse mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai, Jesus está, por sua esposa suplicando-a. O mundo disto não pode tocar, porque não vê a luz que brilha lá. Em breve Cristo voltará, mas só os seus ao céu levará. Ressuscitou, para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e nesse mundo então reinará. Aleluia! Ressuscitado ele está, meu irmão. Peça a ele o que você precisa, o que você necessita. Ele está bem pertinho de você, do seu lado. Clama a mim, responder-te-ei, assim diz o Senhor. Aleluia! Ressuscitou, e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e nesse mundo então reinará. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, depois de ouvirmos belíssimos hinos que falam do amor de Deus, nós iremos ler a palavra do Senhor, a Bíblia. Eu leio aqui, você abre a sua Bíblia aí, e juntos vamos meditar no Evangelho de João, o capítulo de número 10. Capítulo de número 10, é bastante conhecido dos irmãos da igreja. Nós queremos fazer uso da palavra do Senhor e vamos ler alguns versículos, começando aqui pelo versículo de número 11. Evangelho de João 10, 11, diz assim a palavra do Deus vivo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. E no verso de número 14 diz assim: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16 tem uma promessa: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz.
e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. É a palavra do Senhor nesta noite, para que o nosso coração se encha de alegria através da sua palavra. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, o quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce e mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, o quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce e mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós agora iremos ministrar uma palavra para o coração dos irmãos, uma reflexão para que você
sinta a presença de Deus aí no seu lar, onde você está, no seu recinto. Sabendo nós que essa semana toda é comemorada a Semana do Pastor, o Dia do Pastor, e muitas comemorações no mundo inteiro. São muitos pastores espalhados por este imenso Brasil, e nós comemoramos aqui em Fortaleza. Estamos aqui na Assembleia de Deus, é onde congregamos, e queremos saudar o pastor presidente, pastor Antônio José, porque é o dia do pastor. Nós queremos também fazer saudação, e ao nosso pastor, pastor Diebe, que está no seu recinto. Ele é o nosso pastor, ele rege, ele pastoreia esse trabalho, é um servo de Deus, um homem de Deus, há quase 3 décadas, levando a palavra do Senhor, e isso tem sido muito maravilhoso, e nós ficamos alegres por participarmos, do pastoreio do pastor Diebe, um homem de Deus, de palavra, e temos aprendido muito com este servo, e o nosso desejo é que em breve ele esteja novamente assumindo o trabalho a qual o Senhor Deus lhe confiou. E nós queremos, nessa oportunidade, que já foi a Semana do Pastor, o Dia do Pastor, vamos falar sobre as marcas de um verdadeiro pastor, as marcas de um verdadeiro pastor. E como o tempo é aquele que não nos ajuda muito, também não queremos nos estender, é óbvio, aqui nós estamos apenas para trazer uma reflexão. Nós vamos falar deste primeiro ponto, das marcas de um verdadeiro pastor, que é a sua chamada. A palavra de Deus, ela é clara em Efésios, capítulo de número 4, versos de 11 a 14, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A primeira marca de um verdadeiro pastor é a sua chamada. O pastor, ele é chamado do ventre de sua mãe. O apóstolo Paulo tinha esta marca, e João, que também pastoreava também, ele tinha um rebanho que o seguia também do ventre da sua mãe, o Senhor já o chamou. E muitos homens de Deus, se a gente for folhear a Bíblia, tem vários servos de Deus que foram chamados. Moisés foi chamado para legislador, condutor do povo de Deus, do povo de Israel, até a Canaã terrestre. E não é diferente com os homens de Deus na atualidade. Deus é quem chama, Deus é quem capacita, Deus é quem envia, Deus é quem supre todas as necessidades de um verdadeiro pastor. Alguém pode até questionar, mas por que o tema o verdadeiro pastor? É porque nós sabemos que nos dias de hoje em que estamos inseridos, existem muitas igrejas, super igrejas, que os seus pastores deixam a desejar. E nós vemos isso na sua chamada. Homens que nem foram chamados, a si mesmo se alistaram, como diz a palavra, não passaram pelo deserto, como diz os pastores antigos, não passaram na casca do alho, não têm experiência, então abre trabalhos, muitas das vezes, só para prejudicar muitas famílias. Mas o verdadeiro pastor, a marca dele é a chamada. É Deus quem chama, e a pessoa sente o chamado, a necessidade, mesmo muitas das vezes sem querer estar fazendo a obra de Deus. Deus vai trabalhando naquela pessoa, e ele se torna um homem de Deus, querido das ovelhas, como nós lemos aqui no texto. Conhece o pastor as ovelhas também o conhecem. Então, a segunda marca de um verdadeiro pastor é que ele é chamado para apacentar, cuidar do rebanho, observando aquele rebanho. Por isso que o apóstolo São Pedro diz a palavra de Deus no capítulo de número 5, 1 de Pedro capítulo 5, versos 2 e 3, que ele diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha o que é que o apóstolo deixou para nós, os pastores. O apacentar, ele deve ser direcionado pelo Deus vivo que chamou o pastor. Ele tem que ser voluntário, se dedicar. Muitas das vezes o pastor, ele trabalha no evangelho e não sobra nada para ele, porque ele vive na obra de Deus, dando a sua vida, dando a sua juventude e até a sua velhice também. Isso é maravilhoso, na obra de Deus, apacentando o rebanho, curando os enfermos, ensinando a palavra. Então, ele é chamado por Deus e ele é capacitado para ser um apacentador. É aquele que está com o rebanho direto. Ele não pode sair, ele está sempre com o rebanho. Sabemos que existem muitos pastores que andam de cidade em cidade, levando a palavra, são outro tipo de pastores. Mas o pastor, ele é um apacentador. Ele fica com o seu rebanho direto, diariamente. E a terceira marca de um verdadeiro pastor, para nós ganhar tempo, é que o pastor conhece e é conhecido das suas ovelhas. Eu estava me lembrando, esta semana, lendo Provérbios, que o sábio Salomão teve esta visão do pastor que conhecia as suas ovelhas, se preocupava com as suas ovelhas, buscava o seu rebanho. E ele escreveu em Provérbios, capítulo 27, verso 23, dizendo: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Olha aqui como é importante o trabalho de um pastor que é chamado, que é um apacentador, é conhecer e ser conhecido das suas ovelhas. Isso é, que o pastor com as suas ovelhas tem uma relação de amizade, tem uma relação. O pastor verdadeiro, ele conhece todas as suas ovelhas. Ele olha para a ovelha e sabe quando a ovelha está passando um problema. O pastor verdadeiro, ele se preocupa quando uma ovelha está ausente, quando não está mais dando a sua parcela de contribuição para a obra pastoral, a qual o pastor é o regente. E ele se preocupa, né? Ele telefona para aquela ovelha, ele procura saber de outras ovelhas, aonde está aquela ovelha, porque o pastor, ele ama o seu rebanho. E lá em João, foi lido aqui, no capítulo 10 e o verso de número 14, que eu sou o bom pastor, falando do Senhor Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Isso é um relacionamento de amor, de pai para filho, porque verdadeiramente o pastor, ele faz um papel de pai. Ele abraça a sua ovelha, ele chora com a sua ovelha. Tem muitas qualidades para um pastor, mas para nós ganhar tempo, existe a quarta marca de um verdadeiro pastor, é que o verdadeiro pastor, ele busca o seu rebanho. Já o profeta Ezequiel, no capítulo 34, tinha essa visão, está escrito na palavra de Deus, no verso 12, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Quantas ovelhas tem dispersas por aí, que eram ovelhas que verdadeiramente trabalhavam. O pastor ensinou, zelou, e de repente dispersaram. Assim, buscarei as que estão dispersas, porque há um ajuntamento. Deus tem pressa de ajuntar o seu rebanho nesses últimos dias, porque o Senhor está voltando, e nós temos que subir no arrebatamento, e o pastor tem essa preocupação com o seu rebanho, então ele busca aquelas que estão dispersas, e também aquelas ovelhas que estão pelos montes, que estão espalhadas, e as conduz, tirando das nuvens de escuridão. Essa era a visão do profeta Ezequiel para os pastores. E ele diz também que a perdida buscarei, a desgarrada também tornarei a trazer, e as que estão quebradas ligarei, e as enfermas fortalecerei, mas a gorda, quando fala de gorda e forte, são aquelas exaltadas que o pastor tenta de toda maneira dar oportunidade, mas não querem, se exaltam, se estribam em si,
O profeta diz que Deus diz: essas destruirei, apacentá-las-ei com juízo, que são verdadeiramente aqueles que não querem se dobrar ao pastoreio de um verdadeiro pastor. Agora, o que o pastor tem? Como nós estamos falando, nesse dia do pastor, o que é que o pastor tem? O pastor, ele tem necessidades. Por quê? Porque é um ser humano. O pastor não é o homem de ferro, o homem de aço. O pastor, ele tem necessidades físicas, espirituais, necessidade de amizades verdadeiras. O pastor, ele tem necessidade de verdadeiros e verdadeiras obreiros para estar com ele, para ele contar com este rebanho. Então, é isso que o pastor tem. Então, nós devemos, como ovelhas, boas ovelhas, fazer de tudo para suprir essas necessidades espirituais. Muitas das vezes o pastor está orando pelas causas impossíveis, e nós devemos orar também para que Deus faça na vida dele aparecer também as impossibilidades dos homens são possíveis a Deus. Tem que ter essa comunhão de amizade verdadeira, para que o pastor sinta firmeza no seu pastoreio. O que o pastor não pode ser, é o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Você abre a sua TV hoje para o entretenimento. Às vezes você está ali com a família, vamos ver aqui, quando abre a TV, você vê tudo errado, é o que eu estou falando aqui. O pastor, ele não pode ser enganador, falso, desordeiro, desonesto, espancador, bruto, não. Leão de chácara. O que é um pastor leão de chácara que tem por aí? São aqueles que andam vigiando. Olha, eu estava meditando pela manhã, meu Deus, Deus chama o pastor e ele não tem experiência, e coloca no meio do rebanho, do redil, sem nenhuma experiência. Aí ele se torna um leão de chácara, não é porque ele quer, é porque sem experiência as pessoas chegam para aquele pastor novato e começa a falar coisas de pessoas. Aí o pastor sem experiência, aí começa a espancar, mas se você conversar com os pastores de hoje, que tem 20 anos de pastor, 30 anos, eles vão dizer assim: Deus me livre daquela época, porque naquela época eu fazia as coisas sem pensar. Hoje eu tenho experiência, a experiência leva o pastor a pensar e agir e julgar com reta justiça, e o seu pastoreio tem sucesso diante do Deus Todo-Poderoso e das suas ovelhas. Então o pastor, ele não pode ser aquele que abandona a obra de Deus. Quantos pastores começam um trabalho, depois, sem a direção de Deus, abandonam tantas ovelhas, as ovelhas ficam quebradas, espalhadas, desacreditadas, não acredita mais em ninguém. Pastor não pode ser fraco, pastor tem que ter força na palavra, unção de Deus na vida, e ele também é aquele que não foge dos problemas, ele assume todos os problemas e resolve com o seu rebanho. O pastor, ele não é aquele que é muito dorminhoco, que não tem aquela oportunidade de falar com Deus, de ler bastante a palavra de Deus, aqueles descansados, preguiçosos. Não, o pastor sempre está ativo na obra de Deus, não interessa a idade. É como o nosso pastor, numa idade já avançada, Deus tem sustentado este homem, e ele sempre está na ativa, em orações, vigílias, buscando a Deus, pelas madrugadas. Então o pastor, o que é que ele faz? O que é que o pastor faz com o rebanho que Deus lhe confiou? O pastor ora com o rebanho, lê a Bíblia com o rebanho, oh glória. O pastor ensina o seu rebanho como se comportar no meio desta geração corrupta, perversa, sem Deus, sem paz, sem salvação, que ainda não foram tocados, alcançados pelo Espírito Santo de Deus, porque não abre o coração. Então o pastor ensina o seu rebanho, ele cultua a Deus com o seu rebanho, ele evangeliza com o seu rebanho, ele visita com o seu rebanho, ele jejuma com o seu rebanho, ele chora com o seu rebanho. O pastor verdadeiro, ele se alegra com o rebanho, e ele faz também vigílias com o seu rebanho. E graças a Deus, esta igreja aqui tem esta marca. Eu sou testemunha do que eu estou falando aqui hoje à noite, glória a Deus. E as ovelhas, para nós terminar, o que é que elas devem fazer para com o pastor? As ovelhas, elas devem ajudar o pastor a vencer todos os obstáculos que surgirão na vida do servo de Deus.
Muitas das vezes o pastor está passando uma guerra, uma luta espiritual, por ser humano também. E as ovelhas precisam perceber quando o pastor está precisando de ajuda espiritual e ajudar a ele suportar os dias maus também, porque todos nós, pastores e ovelhas, estamos juntos em um barco. Nós não podemos pular, nós temos que ir, porque lá na frente está o comandante do barco, Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, e o pastor também dá a vida pelas ovelhas, com aquela visão. O pastor, ele tem duas visões, ele vive com essas duas visões na sua vida. A primeira visão é que o pastor, ele vela pelas ovelhas. As ovelhas estão vivas e ativas e ele vela por elas. Mas a outra visão que o pastor tem, não pode se esquecer, ele não se esquece, é que um dia ele entregará, no meio das gerações, é claro, a que ele pastoreou em todas as épocas, aquele rebanho que Deus lhe deu, para que ele pastoreasse, zelasse, desse frutos, e o fruto permanecesse. Ele tem essa consciência que vai entregar para Jesus as ovelhas. Por isso que o pastor verdadeiro, às vezes, é aquele que tem aquela palavra que chama as pessoas para aquela prestação de conta com Deus. Ele não quer que a sua ovelha se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para trás, não ande em corda bamba, mas sempre olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, do Deus que fez os céus e a terra. Então, nós queremos com essa palavra homenagear os pastores, a qual também estou inserido, estou aprendendo, já ensinei a muitos também, mas o verdadeiro pastor, ele tem essas marcas. A primeira é a marca da sua chamada. Toda ovelha sabe que ali tem uma chamada de Deus, e tem que agradar a Deus com a chamada do pastor. Toda ovelha verdadeira, ovelha sabe que aquele pastor é um verdadeiro apacentador. Ele está sempre com o rebanho, não é aquele que anda dubiamente, ele sempre está com o seu rebanho. Toda ovelha verdadeira que sente que é a ovelha de Jesus, o bom pastor, conhece o seu pastor, a qual lhe pastoreia, e o pastor conhece também, e isso gera uma amizade maravilhosa entre o pastor e suas ovelhas. E toda verdadeira ovelha que sabe que tem um verdadeiro pastor, sabe que aquele pastor com certeza tem a palavra na hora das dificuldades. Ele busca o seu rebanho, e o seu rebanho se apresenta diante dele para qualquer obra, a qualquer hora, a qualquer momento. E nós sabemos que o verdadeiro pastor, ele tem necessidades, foi o que foi falado hoje, e que o pastor, ele não pode ser de maneira nenhuma desagradável a Deus, ele tem que agradar o Senhor. A palavra que vem de Deus, ele passa para o seu rebanho. A palavra de Deus, muitas das vezes, é pesada, é dura, mas quando a ovelha é mansa e ouve de bom grado e coloca em prática, a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, as bênçãos de Deus caem naquele rebanho, e há um avivamento maravilhoso ali na igreja. E que o nosso pastor Raimundo Diebe, que com certeza vai ouvir esta palavra, está ouvindo, que ele continue com essa visão que Deus lhe deu, porque ele sempre diz que sente que foi chamado por Deus, e que Deus o colocou em outras congregações, e aqui no João 23:1, nós queremos já agradecer a Deus, e queremos orar ao Senhor, queremos pedir a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nesse momento impretrar a bênção de Deus, mas antes de nós orarmos ao Senhor, eu quero dizer para você, porque eu faço parte também da igreja, e posso dizer, porque o pastor, ele nos assegura dizer: você, meu irmão, minha irmã, que está aí no seu lar, e você tem o seu dízimo e a sua oferta aí guardada para dar. Às vezes você tem medo de sair na rua para vir até o templo, porque nós estamos ainda no meio desta pandemia, nós não temos uma vacina.
A proteção é uma máscara, a proteção é um álcool em gel, a proteção é ficar em casa, os que não podem trabalhar ainda, que não estão trabalhando. Mas o nosso diácono Paulinho, filho do pastor que está aqui, trabalhando na obra de Deus para abençoar a sua vida com os louvores, né, abrindo os trabalhos aqui, ele comunica: se você não pode vir aqui, você entra em contato com ele, que ele vai aí na sua residência, ok? E vai conversar com você, vai impetrar a bênção também para você, no nome de Jesus. Meus irmãos, já estamos nos momentos finais desse culto maravilhoso, palavra maravilhosa, gostosa, a qual nós ouvimos a voz do Senhor falando com cada um de nós. Essa palavra nos revigora a cada manhã, meu irmão. Essa palavra se renova a cada manhã, a cada dia. A cada dia o Senhor tem algo novo guardado para mim e para você. Quando nós não entramos nesses cultos em adoração ao nome do Senhor, nós perdemos coisas inefáveis, coisas maravilhosas, gastando o tempo, envolvido no tempo, que a vida nos ocupa com algo que não está ligado ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro as coisas do reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu sei que nós temos os nossos afazeres, mas quando a gente programa, quando a gente organiza o nosso tempo, isso não é um favor, isso é uma obrigação que nós temos de separar o tempo do Senhor. O Senhor tem feito coisas grandes, o Senhor tem nos dado o milagre da vida, o Senhor tem nos poupado a vida, no meio dessa praga, dessa peste que continua assolando a terra e os homens. O Senhor tem nos poupado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem livrado os nossos. E às vezes a gente esquece de separar o tempo do Senhor. É de nossa obrigação, não é um favor que nós estamos fazendo. Nós temos obrigação de ter esse tempo para com o nosso Deus. E Ele nos chama para isso. Ele nos chama para esse momento. Já perdemos tempo demais envolvido com as coisas que o tempo nos dá. Como disse a canção da música que nós cantamos agora há pouco, do hino que nós cantamos agora há pouco. Mas vamos nos envolver mais com as coisas do céu, porque o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para nos entregar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, eu pude suportar as coisas que eu passei, o tanto que chorei, que nem é bom lembrar. Se eu não cresce em Deus, se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar onde estaria eu, se não fosse a mão de Deus para me segurar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai.
eu pude suportar as coisas que eu passei, o tanto que chorei, que nem é bom lembrar. Ah, se eu não cresce em Deus, se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar. Onde estaria eu se não fosse a mão de Deus para me segurar? Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que a gente vai. Só mesmo orando a Deus, é só louvando a Deus, é que a gente não cai. Se o mundo me engana, se tudo me falta, eu ainda creio em Deus. No sofrimento meu, virá a mão de Deus outra vez me amparar. Dos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai, abençoa cada um e a todos que ouviram a Tua palavra. Desde o começo do culto aqui, Senhor, a qual os louvores começaram com oração, até o término desta palavra, nós queremos, Pai, em Teu nome, abençoar todos os pastores que fazem parte do Templo Central, inclusive o nosso pastor, que ele receba a bênção de Deus no corpo, na alma, no espírito, e todos os obreiros que com ele cooperam, sejam todos abençoados, toda a família. E nós queremos pedir a bênção para nós também, e o Senhor, que é bom e misericordioso, com certeza, Pai, Tu nos ouve e nos dá a bênção e a vitória. E nós queremos emprestar a bênção apostólica para você que está aí no seu lar. Coloque a mão no seu coração, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse na sua vida, hoje, amanhã e até no dia que estivermos juntos no templo louvando e adorando a Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e aqui nós estamos alegres, estamos encerrando. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana para você e para toda a sua família. Amém.